Essa imagem mostra o desenho de uma ervilha e ali características ou caracteres estudados por Mendel. Sucesso do Mendel, galera, olha lá. O sucesso do Mendel se deve, primeiro, a uma boa metodologia científica, a uma excelente organização e a uma boa escolha de espécimes cruzantes, né? A ervilha de cheiro, ou Pisum sativum, ervilha escolhida por Mendel, ela tem características bem fáceis de serem acompanhadas, como diferença na mesma espécie de variedades de cor de semente, amarela e verde, lisa ou rugosa, né? A vagem, verde ou amarela, a forma da vagem ser lisa ou ondulada, a altura, né? Existe um pé de 1,60 m e um pé mais baixo de 40 m, ou seja, extremos, né? Pontos definidos de extremos. Posição da flor, ramos longos, terminal, a cor da flor, púrpura ou branca. Por que isso é importante? Porque se eu pretendo estudar genética, se eu pretendo analisar a transferência de uma informação genética, eu tenho que ter características que eu possa acompanhar, que eu possa avaliar, que eu possa observar. Imagina Mendel, sem recursos e modernidade que nós temos hoje, teria somente o recurso visual, a análise visual. Um bom conhecedor de botânica sabia exatamente como realizar cruzamentos entre plantas ou impedir cruzamentos. E um detalhe, a Pisum sativum tem uma flor normalmente fechada, onde você não tem expostos os órgãos reprodutores. Então é uma planta de autofecundação. Então se eu tenho uma planta com características somente dominantes como essa da tabela, e ela é uma planta pura, uma planta sem mistura, se ela for plantada, né, e se reproduzir, ela vai continuar transferindo aos descendentes essas características puras, portanto, sem alterações. Isso é muito bom no estudo de genética. Tranquilo? Então, veja bem, pontos favoráveis. Escolheu bem o ser cruzante, a planta ervilha Pisum sativum. Características fáceis de serem acompanhadas. Rapidez de reprodução. Uma boa quantidade de descendentes de sementes, né? E uma excelente metodologia permitiram a Mendel montar, digamos assim, todo esse conhecimento sobre genética, dando origem à primeira e à segunda lei de Mendel. Tranquilo? Vamos lá. Importante, galera, passando esse histórico, nós temos conceitos gerais, básicos em genética já moderna, do século XX, que são necessários para você poder entender. Então, gene. Ora, o que é o gene? O gene, a primeira vez que se deu esse nome, no início do século XX, era tratado para substituir o termo usado por Mendel. Mendel chamava a unidade hereditária de fator hereditário. Tá? Esse fator passou a ser chamado de gene. E gene, então, é a unidade de herança. No início do século XX não se conhecia DNA. Hoje nós temos um conhecimento maior que nos permite dar um conceito melhor. Gene é todo o fragmento de DNA que pode ser transcrito na síntese de proteínas. Então gene, galera, é um segmento. Olha essa figura aí, ó. Você tem ali um cromossomo duplicado e ali você tem sequência, o DNA constituindo esse cromossomo. Então uma sequência específica desse DNA, capaz de codificar uma sequência de aminoácidos, um polipeptídeo, será considerado um gene. E você sabe, se é uma sequência, se é algo físico que ocupa um lugar, esse lugar no cromossomo onde é encontrado um determinado gene, foi batizado de locus gênico. Então o que é o locus gênico, ou já, para o português, locogênico? Cuidado com uma coisa, tá? Se for usar locus, o plural é loci, do latim. Se eu usar o termo em português loco, o plural é como em português, locos, ok? Então o locus gênico é o local no cromossomo aonde eu encontro um determinado gene. Agora, existe um conceito que é fundamental na genética, o conceito de alelos. Ora, o que são alelos? Nós temos que lembrar que as células, vamos pegar o exemplo como ser humano. As células humanas somáticas, ou seja, 2N, contém 46 cromossomos. 23 cromossomos vieram do meu pai, 23 cromossomos vieram da minha mãe. Ok? Esses 23 cromossomos do pai se pareiam com os 23 da mãe durante a fecundação, constituindo o embrião e dando origem ao novo ser e sendo responsável por todas as características que esse indivíduo vai manifestar em relação à sua hereditariedade, à sua genética. Então, olha lá, quando você tem um gene do pai, que forma par com um gene da mãe, e eles atuam numa mesma herança, esses genes, ou esse par, é chamado de par de alelo. Tá? São os alelos.
O que são os cromossomos homólogos? São os que pareiam-se um do pai e um da mãe. Então, para um de cromossomos homólogos, você vai ter cromossomos do mesmo tamanho, mesma posição do centrômero, sequenciamento genético para as mesmas características, tá? E formando pares de genes para atuação, que são os alelos. A gente fala muito em pares, mas depois a gente vai ver que existem heranças que você pode ter vários pares envolvidos, até mesmo aqueles que não necessariamente são alelos, estão em cromossomos diferentes e não nos cromossomos homólogos. Cromossomo homólogo, já adiantei, são cromossomos que vão se parear, ok? Sendo um do pai e um da mãe. Eles se pareiam no momento da fecundação e vão conter os cromossomos, os genes para as características que eles determinam, ok? Então, por exemplo, um gene para a pigmentação da pele, ele vai atuar com outro gene também para essa informação, independente de que tipo de pigmentação, mas eles atuam na herança cor da pele. Eles vão estar ocupando um locus em um cromossomo, um locus no outro cromossomo. Vamos dar uma olhada em algumas imagens que fica mais fácil esquematicamente de você entender. Então ali, ó, ali eu tenho, ó, mesma posição do centrômero, ainda duplicados os cromossomos, beleza? Se você observar, os cromossomos aí representados por esses bastõezinhos amarelos, eles têm o mesmo tamanho, né? As duas cromátides, você está vendo que cada cromossomo tem duas peças, né? São as cromátides irmãs. No primeiro, no da esquerda, você vê lá um ponto destacado em vermelho. No da direita também, na mesma posição. Se eles são cromossomos homólogos e esses genes atuam na mesma herança, eles são chamados de genes alelos. Tá? Agora, olha lá. O que nós temos para falar aqui? Genes homozigotos. Agora começou o bicho pegar aqui. Homozigoto é a condição que é usada na genética moderna para determinar sempre o nome dado a conjunto de alelos iguais. Então, por exemplo, você tem ali, ó, o primeiro, agora ali em cima, para você entender, o primeiro que apareceu, onde você tem azão em um e azão outro, já são cromossomos simples, que já passaram por uma divisão, já houve a separação das cromátides. Então, eles estão pareados, azão com azão. A letra A representa um gene qualquer. A outra letra A um gene qualquer. Só que a grafia está igual, ó, duas letras A maiúsculas. Na simbologia genética, isso indica o quê? Genes dominantes? Isso, já vamos falar. Mas as duas letras são iguais, portanto, alelos homozigotos, né? A mesma expressividade, o mesmo tipo de gene. Do lado, à direita, azinho, azinho. Então você está vendo, ó, eu tenho que ter na grafia, na representação gráfica de um gene, eu tenho que tomar esse cuidado. Se eles são homozigotos, se o indivíduo é homozigoto para essa característica, o par de alelos tem que ser escrito com a mesma letra. E não pode ser maiúscula com minúscula, porque quando nós entramos nesse campo de maiúscula e minúscula, eu estou entrando no que nós chamamos de carga heterozigota. O que é a carga heterozigota? É quando você tem justamente isso, ó, um gene dominante com recessivo, ok? Um determina uma informação para aquela característica, o outro determina outra informação. Então, na prática, azão, azinho. Enquanto o azão determina um caráter, uma manifestação do caráter em questão, o azinho determina uma outra manifestação. Ambos atuam no mesmo caráter, mas com informações diferenciadas. Então você está vendo aí que é importante essa parte de conceitos básicos, né? Ali embaixo também você tem a comparação, né? O que seria o gene dominante? Gene dominante é aquela sequência que determina o resultado da herança, independente do seu paralelo. Então ali embaixo, azão, azão, ou azão, azinho. Independente de ser azão, azão ou azão, azinho, o azão é o dominante, ele determina o resultado da herança. Nesse caso, da tua direita ali, o azão, azinho, se eu formo par azão, azinho, o azinho não consegue se manifestar diante do gene dominante. É muito comum aparecer em vestibulares a seguinte expressão: gene dominante é aquele que sempre se manifesta, mesmo em dose única. Dose única por quê? No azão, azinho, só ele, azão mais ele, é que determina o resultado, mascarando a informação do azinho. Tranquilo? Genes recessivos são sequências genéticas que só vão conseguir se manifestar se o seu par, ou melhor, o gene que forma o par de alelo com ele, não for dominante. Então ali, ó, azinho, azinho,
Você não tem a presença do azão para impedir a manifestação do azinho. Portanto, essa carga é uma carga onde o indivíduo vai manifestar uma característica dita recessiva. Um exemplo muito famoso que a gente sempre usa é a história do albinismo, né? O indivíduo que é albino, essa é uma característica recessiva. Portanto, para o indivíduo que é albino, a obrigatoriedade do quê? De ele ser homozigoto para essa característica. Lembra o homozigoto? Genes iguais. Então, azinho, azinho. Agora, quando você tem uma característica dominante, ela pode ser manifestada tanto por indivíduos homozigotos, quanto por indivíduos heterozigotos. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aí. Outros dois conceitos que vão aparecer, muito importantes. Gente, fenótipo, genótipo, genótipo e fenótipo. Isso é base da genética, tá? Então vamos dar uma olhadinha ali. Genótipo. Genótipo nada mais é do que o conjunto de genes, a carga de gene que o indivíduo possui para uma determinada herança. Ok? Então, a gente costuma na grafia representar albinismo, azinho, azinho. Então, essa representação azinho, azinho, letra A minúscula, formando paralelos, é a representação que me permite dizer que isso é o genótipo para essa herança. Portanto, é a carga genética que o indivíduo possui para uma determinada característica. Fenótipo não. Fenótipo vem de fenan, que quer dizer aparente, visível. Porque o fenótipo é a expressão do gene, é a manifestação do genótipo. Só que com cuidado, hein? O meio interfere nessa manifestação do genótipo. Portanto, a gente pode dizer que fenótipo é a manifestação de um genótipo mais a influência do meio ambiente. Tá? Ali você tem a visão de uma raposa, né? Raposa do Ártico. Olha lá, ó, essa coloração de pelo, né? Essa cor de pelo que ela apresenta é uma coloração que é uma expressão da sua carga genotípica, do seu genótipo. Portanto, isso é o seu fenótipo. Tranquilo? Então, aí aparece uma tela com esses conceitos bem escritos, mas eu quero chamar a atenção para o último conceito que aparece ali, que é a palavra fenocópia. Fenocópia é quando você é um fenótipo modificado, tá? Semelhante ao existente. Então você altera um fenótipo, ou ele surge semelhante a um genótipo que já existe. Vou dar um exemplo. Se eu pintar um cabelo, por exemplo, eu sou castanho claro, resolvi pintar o meu cabelo de loiro. Existe o fenótipo natural loiro na espécie humana. Essa é uma fenocópia. No caso, fenocópia artificial, porque foi eu que provoquei. Ok? Quando uma doença, por exemplo, o diabetes mellitus. Hoje a gente sabe da relação do diabetes mellitus com a genética, com o gene, a informação genética. Mas existe um outro diabetes chamado mellitus, que é por carência de hormônio chamado ADH, o indivíduo passa a urinar muito, passa a perder muito líquido e ter sede, portanto sintomas que são parecidos com o diabetes mellitus, só que essa informação ela não é comprovadamente genética, o diabetes chamado insípidos, tá? Que é a falta do hormônio ADH. Resultado, você então tem sintomas parecidos, mas uma verdadeiramente é uma doença genética, a outra não. Então pode ser que uma está copiando o fenótipo da outra. Isso é uma fenocópia. Tranquilo? Beleza. Se até aí você está bem, então dá uma olhadinha nas imagens. Selecionei algumas imagens interessantes como leão albino, né? Essa coloração que você está vendo dele. Cuidado, hein? Nem todo animal branco é albino. Por quê? Porque pode ser uma coloração típica dele. O urso polar é branco, mas não é porque ele é albino. É porque essa é a cor que no ambiente, por seleção natural, melhor né, conseguiu se adaptar às condições. Esse sim, você sabe que o leão tem uma coloração pardacenta. Esse é albino, você está vendo. Aí, ó, raríssimo, né? Jacaré albino, canguru albino e gorila albino. Né? O gorila albino é a Floquinho de Neve, vivia na Espanha, em um zoológico da Espanha, infelizmente já faleceu. Uma pele desprotegida contra as radiações ultravioletas. No meio ambiente da natureza, muito difícil a sobrevivência de um animal desse. Né? Em cativeiro, por proteção, é mais fácil. Visto essa parte de introdução e conceitos, vamos então entender no que consiste o que Mendel trouxe para a luz da ciência com o seu
cruzamento mendeliano, né? O que ele chamava de caso de monohibridismo, primeira lei de Mendel, né? Ou segregação dos fatores mendelianos. Bom, vamos lá então? Então vamos dar uma olhadinha aí. Olha só, Mendel toma por procedimento o cruzamento de ervilhas. E o que ele faz? Ele estabelece uma metodologia muito curiosa e muito inteligente. Ele escolhe ervilhas que são de linhagem pura, ou seja, de descendências que não sofreram alteração na característica que ele iria estudar. Por exemplo, apareceu aí agora na tua tela uma semente verde, né, rugosa, e uma semente verde lisa, ok? Superfície rugosa, superfície lisa. Isso é uma característica de sementes da espécie, aí, da variedade que ele estudou a piso gustativo. Mendel pegou uma semente rugosa de uma linhagem de mais de 4 gerações de planta que só davam semente rugosa, plantou, esperou o pezinho crescer e também fez o mesmo com uma semente lisa. Quando as plantas chegaram em fase de reprodução, Mendel age como agente cruzante, polinizador, e cruza sementes, a planta produtora de sementes de superfície rugosa com as de superfície lisa. Então ele mistura 2 indivíduos puros, cada um com uma característica diferente. Essa mistura, como ele mesmo dizia, era para obter o indivíduo híbrido, o misturado. Esses eram puros. Puro na linguagem mendeliana, homozigoto na linguagem da genética moderna. Híbrido misturado é o heterozigoto. Olha o que ele obteve desse cruzamento, que ele chamou de cruzamento parental. Ele obteve a descendência, ou seja, as vagens que surgiram desse cruzamento na planta cruzante. Coletado e contado e observado todas as sementes, todas sem exceção, eram de superfície lisa. Primeira conclusão de Mendel, a superfície lisa é dominante, tem uma característica dominante sobre a superfície rugosa. Só que essa lisa é uma semente especial. Por quê? Porque essa lisa, galera, ela não é mais pura. Ela tem o gene para lisa, que é o dominante, mas tem o gene para rugosa, porque ela veio da mistura. Mendel não usava o termo gene, repito, ele usava o termo fator. Então ele dizia que a semente lisa da F1, F1 o que é? F1 é justamente essa linhagem que surgiu do cruzamento inicial chamado parental. Essa F1 mendeliana, a semente lisa híbrida, ela então contém informação para os 2 tipos de característica. Mas ele tinha que provar isso. O que ele faz? Ele planta 2 sementes desse grupo, lisas, portanto, da F1, e faz o cruzamento delas. Ou seja, cruza planta irmã com planta irmã. Híbrida com híbrida. Heterozigota com heterozigota. E olha o resultado. Ele obtém 75% das sementes nascidas desse cruzamento de lisa com lisa da F1, as heterozigotas, 75% dessas sementes são de superfície lisa. E 25%, 1/4, de superfície rugosa. A presença da semente de superfície rugosa mostra o quê? Comprova que a semente lisa cruzada por Mendel, ou seja, a planta que veio das sementes lisas que Mendel utilizou, não eram puras, elas tinham uma informação para liso e uma informação também para rugoso. Mendel então se aventura e chega à conclusão. Nas células 2N, portanto as células que têm a carga total dos cromossomos da espécie, os fatores estão aos pares. Fatores, entendemos hoje, genes. Mas durante a formação dos gametas ocorre a segregação. O que é segregação? Segregação, separação. Então você vai separar justamente esses fatores. Mendel dizia então que cada gameta leva um fator do par e se recombina na fecundação, reformulando a estrutura do indivíduo. Se nós só tentarmos explicar sem uma visualização mais precisa, é complicado. E Mendel sabia disso. Então ele revoluciona. Ele converte essas informações em uma operação matemática. Então, olha lá. Eu vou usar a letra R para a semente de superfície lisa quando o R for maiúsculo, dominante. E o Rzinho para a rugosa. O primeiro cruzamento que Mendel fez, semente lisa pura com semente rugosa pura. Semente lisa homozigota, semente lisa homozigota. Como é que eu faço esse cruzamento? Ora,
Você tem que entender que você vai separar os pares, a segregação. Então o Rzão se separa do Rzão, o Rzinho se separa do Rzinho na formação dos gametas. E eles vão se recombinar entre si. Então a gente pode simplificar usando esse princípio. Olha ali, ó, separei, separei, beleza? E aí eu monto uma tabela, um quadro, Punnett Square ou Pinney Square, quadro de Pinney, quadro de Punnett. Tá? Como é que eu monto essa tabela? Eu faço isso que você está vendo aí na tela. Eu faço uma tabela e coloco na primeira linha os fatores, os genes, o Rzão e Rzão. E na coluna eu coloco os outros fatores, os outros genes da outra planta cruzante, Rzinho. Beleza? Olha ali, ó. Você confeccionou a tabela e separou os pares com traço, indicando a divisão celular, o que Mendel dizia, segregação dos pares. Agora, você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar o Rzão, que você está vendo ali, o primeiro Rzão, e combinar com o Rzinho dentro do quadrado, dentro do cruzante. Olha ali, Rzão com Rzinho. De novo, Rzão com Rzinho. Rzão com Rzinho e Rzão com Rzinho. O que eu obtive aí? 100% Rzinho. Como o Rzão é para a superfície lisa, dominante, a manifestação fenotípica obtida aí desse cruzamento, 100% sementes lisas. Só que se você olhar o genótipo, a carga genética, ele é heterozigoto. Ele tem gene para liso, o Rzão, mas ele também tem gene para rugoso. Então, esse foi o primeiro cruzamento. Mendel cruzou parental para obter F1, ok? Então você obteve F1 ali agora. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois indivíduos dessa tabela, F1, ou seja, descendentes do primeiro cruzamento, e vou cruzá-los, fazendo a mesma coisa. Olha lá, ó, Rzão, Rzinho de um, Rzão, Rzinho do outro. Tracei, tracei. Agora é só combinar dentro dos cruzamentos. Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Opa! Olha aí, galera. Olha em vermelho o que se obteve. O que Mendel obteve lá. Ou seja, eu estou provando matematicamente, dentro da visão mendeliana, de segregação, de separação dos pares e recombinação na fecundação, como uma operação matemática, né? Eu estou confirmando os resultados obtidos por Mendel. Olha lá, ó. Se tiver pelo menos um Rzão na tabela, a característica é lisa, dominante. Então eu tenho 1, 2, 3 com pelo menos um Rzão. E apenas uma tabelinha, um quadrinho com Rzinho. O Rzinho é o quê? É o recessivo, é o rugoso. Então eu posso dizer que 3/4 da minha tabela deram dominante e 1/4 recessivo. Opa, 3/4, 75%. Dominante é lisa. 1/4, 25%. Rugosa. O resultado encontrado por Mendel. Portanto, ele confirmou, comprovou, através de uma operação matemática, né, que você realmente obtém aquele resultado que ele havia obtido pelo cruzamento prático.